Quem vai fazer o concurso do TRE aqui? Levanta a mão. Pessoal, eu vou começar agora o início do aulão. O que eu vou fazer? Já está transmitindo já? Já, né? Então, olha só, antes que eu comece a falar, pessoal da web aí, vocês desculpam, é que o pessoal de Cascavel aqui, eles têm um probleminho sério com o horário e vai sempre chegando atrasado. Você vai ver que daqui a pouco eu dou 10 minutos, aqui está entupido, não tem lugar para sentar. Tranquilo? Então, vamos começar a falar. Eu vou falar para vocês aqui do presencial, mas vou falar para o pessoal da web também, que está assistindo a gente. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem 2 confrontamentos que essa semana foi bem pesado. As pessoas chegam para mim e falam assim, o Evandro, saiu o edital do TRE, o que eu faço? Calma. Antes de eu responder para você pessoalmente o que você faz, eu vou responder para você o que é o TRE. Tá? Pessoal, o que é o TRE? É um concurso como outro qualquer, é um concurso da área de tribunais, é diferente um pouco da área policial, da área fiscal, mas ele está bem de acordo com a área técnica e a área de analista, que é o que vocês vão fazer, que é técnico do Banco Central, técnico do INSS, técnico do TRE, técnico dos tribunais, não difere muito. Você quer ver um concurso de tribunal que difere bastante, que é bem específico? É o TRT. O TRT difere. Eu costumo dizer que quem estuda para o TRE, estuda para o TRT, estuda só para o TRT e não estuda para outras coisas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui para vocês no quadro a coisa mais importante que vocês têm que ter para poder coadunar com o concurso do INSS e do TRE. Enquanto eu jogo aqui no quadro, eu vou esperar o Daniel, vou dar a palavra para o Daniel, e o Daniel vai prosseguindo e vai falando um pouco do que é o TRE, do que vai ser o concurso, do que vai ser o concurso do INSS também, e que eles vão vir na mesma época, vão ser bem parecidos. Tranquilo? Alô você! Uma boa tarde para todo mundo, boa tarde! Uhul! Boa tarde, pessoal da web que está em todo o Brasil assistindo a gente hoje. Sejam bem-vindos aí à equipe Alfa Concursos. Pessoal, aconteceu o que já estava sendo profetizado pela equipe Alfa Concursos há muito tempo. Todo mundo falou, não sai concurso, não vai ter mais concurso. Acabou o concurso, Daniel. Né? A Dilma acabou, não vai mais concurso. Querido, era questão de tempo e aconteceu o que está acontecendo agora. E o que é? Sai um, já sai outro e já anuncia outro. E vai vir um atrás do outro agora. A partir de agora, é só o que vai ter concurso. É a sua chance de mudar de vida. Por quê? Quem está estudando com afinco, trabalhando em cima das matérias, por exemplo, do INSS, que é a maior parte da turma aqui. Queridos, vocês estão trabalhando com matérias que caem em inúmeros concursos públicos. Então vocês vão ter uma oportunidade de fazer outros concursos que virão a partir de agora. Só que para isso tem que ter dedicação. Dedicação, tem que ter o foco certinho. Não perca o ânimo. Isso é muito importante, que às vezes o cara vai andando, vai estudando e ele vai, esmorecendo. Então você tem que estar firme no seu propósito, porque a sua aprovação vai vir. E provavelmente em 2012 você estará mudando de vida, mas isso depende da sua atitude, não, Evandro? É isso aí. Aí, pessoal, olha só. 2 coisas diferentes que eu já quero mentalizar com vocês aqui na parte bem prática da coisa, tá? Quando você for fazer o TRE, você vai estudar para a FCC. Quando você for fazer a CESP UNB, quando você for fazer o INSS, você vai estudar para a CESP UNB. Pessoal, olha só. Na verdade, se você perguntar para a gente, eu falo para você que eu não dou aula para o curso em si. Isso vocês estão acostumando com a gente. A gente não dá aula para o INSS, a gente dá aula para o TRE, não. A gente dá aula para a banca examinadora. Porque tanto faz se ela faz um concurso do INSS para técnico, ou se ela faz da Polícia Federal para agente. Se você for ver, olha só, português, raciocínio, eu nem vou colocar porque não tem ali, português, informática, administrativo, constitucional, essas matérias aqui, você vai aproveitar tanto para o TRE quanto para quê? Para o INSS. Tranquilo? A gente tem uma diferença básica que a gente pega o quê? No INSS, você vai pegar mais raciocínio lógico, matemática e matemática. E ainda vem a diferença que é o previdenciário. Calma aí. Quando você pega o TRE, você tem eleitoral e você tem regimento interno do tribunal mais arquivologia. Calma aí que eu vou falar para vocês. Mas aqui no INSS tem aquelas matérias esquisitas que você vê em muitas bancas examinadoras, mas geralmente você nunca estuda, você nunca pega. Isso a gente orienta você. Não pegue essas matérias antes do quê? Antes do edital aberto, que é o quê? Administração, gestão de pessoas
e atendimento. Eu queria ver com a Thaís depois como ela consegue dar aula de atendimento, que nem eu sei como é que você consegue dar aula de atendimento. Bom dia, boa tarde. Mas a gente faz o quê? A gente vai em cima das questões e ensina você. Isso aqui é menor dos meus problemas, tá, pessoal? Aí você pergunta, Evandro, mas eu vou conseguir com o INSS, estudando para o INSS, sem perder o foco, fazer o TRE? Consegue. Você sabe o que você consegue? Salvo engano, se o Nakano estiver aqui, se ele não estiver, depois ele me corrige, dia eleitoral cai só 160 artigos. Amigo, ela é bem menor do que, por exemplo, foi o TRE de Santa Catarina. Então isso aqui a gente salva vocês sem nenhum problema. Evandro, como é que eu vou fazer para manter o foco aqui? Porque eu estou estudando um tempão. E eu consegui fazer essa prova aqui com boa qualidade. Fácil. Você não pode desgrudar momento nenhum da onde? Do INSS. Até o foco que tu vai estudar para ele. Você vai estudar a grade completa. E como é que eu faço com essas 3 matérias aqui? Por isso que existem os chamados módulos, que você faz no sábado, por exemplo, se você estiver estudando de segunda a sexta. E se você está na turma de sábado, você faz esses módulos ou na semana ou faz domingão. Pouco importa, mas você consegue fazer os 2 concursos. Pessoal, jogo é jogo, treino é treino. Mas se você não jogar, se você não treinar, você não joga bem. Por isso que a gente faz os simulados. Mas fazer concurso público é extremamente importante. Você viajar para outro estado, saber o clima, como é que é, ficar no hotel, acordar de manhã num lugar diferente, ir fazer a prova, isso é extremamente importante. Isso aí você não pode perder nunca. E ó, eu vou dizer um negócio para você. Essas questões aqui, o Nakano, por exemplo, chegou para mim e falou, Evandro, dia eleitoral eu não tenho muito o que falar. Eu vou dar 2, 3 aulas, depois eu vou socar só exercício. Porque a matéria é básica, então ela é tranquila. Então o que acontece? Você agora está com 2 boas oportunidades. Esse concurso aqui, ele deve vir também em fevereiro, porque o edital é 23, está confirmado. Esse aqui foi algo totalmente anômalo. Ele deu 92 dias para a prova. Vocês já viram algum edital que dá 92 dias para a prova? Eu nunca vi, ele saiu o edital de 92, resultado. Vai sair os 2 concursos, um embolado no outro. Vai ser quando você está embalado. Até aí não tem problema. Por quê? Porque vocês estão com matérias correlatas? Então, o meu maior problema hoje é quando chegar janeiro, porque aí começa uma cambada de aluno, e esse é o nome mesmo, perdeu o foco. Fica tudo louco. Evandro, saiu Caixa Econômica Federal e agora saiu Polícia Federal. O que eu faço? Não faz nada, filho. Se você quiser fazer o concurso da Caixa Econômica Federal, você faz. Mas Caixa Econômica é quando você não tem retorno para nada. Você está desesperado, quer passar no lugar, você passa na Caixa. Porque aqui você vai ser empregado público, vai ser regido pela CLT e ainda vai ser Caixa de Banco. Desculpe quem é Caixa de Banco, mas é ruim pra caramba, tá? Evandro, você já foi Caixa de Banco? Não. É que eu fico na fila do banco e vejo o sofrimento do cara. Então isso aí é básico. Mas, Evandro, se eu passar aqui, eu estou com o pé no chão, tá lógico, né? É melhor passar na Caixa Econômica Federal do que não passar em nada. Tranquilo? Mas, amigo, se você está estudando para o INSS, se você tem o TRE, e de repente você tem nível superior e quer fazer Polícia Federal, o que você vai se meter em fazer Caixa Econômica Federal? Você está maluco? Evandro, mas eu posso fazer o concurso? Pode, porque cai português, matemática, raciocínio e constitucional. Aí você vai ter que pegar aquelas matérias esquisitas de conhecimento bancário. Quem já assistiu conhecimento bancário aqui, levanta a mão. É gostoso assistir conhecimento bancário? Não. Mas é necessário? É, amigo. É igual vocês. Um monte de mulher, eu quero botar seio, quero botar peito. Que lindo. Dói pra caramba fazer a operação de silicone. Mas não é necessário você ficar bonita? É, amigo. Você já viu uma mulher fazendo exame de câncer de mama? Eu vi na TV. Amigo, ela bota o peito assim, Daniel, e o negócio assim... Porra, aquilo deve doer pra caramba. Mas não é necessário, é melhor fazer do que pegar um câncer. É igual de próstata. Eu não sei, cara. Eu não testei ainda. Eu não tenho idade pra isso. Eu não vou fazer, não. Tá? Quando eu tiver idade, a tecnologia já mudou, né, Rodrigo? Já mudou. Pessoal, aqui é a mesma técnica. Mantenha o foco principal e venha no final de semana fazer um módulo com o professor. Estuda só o básico que você tem que passar para lá e vai. Aí, pessoal, eu vou dar a minha dica. Se o Daniel discordar, ele dá a dele. A minha dica é assim, sempre se aporte num lugar. Estude para o INSS, mas já sabe que as matérias são afins e faça aqui. Amigo, se vier uma prova diferente dessa daqui, você faz. Se passar, passar. Se não passou, você viu de experiência. Porque a tua batalha está lá. Muita vaga, concurso bem preparado. Os outros vocês vão vir. O nosso maior problema
é que a maioria de vocês aqui que está estudando com a gente já está há um tempo. E quem está há um tempo está preparado, não é, Cleito? Já está preparado. O problema é o cara perder e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Por quê? Vocês vieram de um tempo de seca de concurso e agora vai sair igual uma metralhadora, um atrás do outro. Aí o aluno fica perdido. E isso a gente não vai deixar acontecer com você no ano de 2012. Bacana? Então, olha só, pessoal. Quantas vagas saíram para o INSS? 1.875. Mas, na verdade, são 1.500 para técnico, não é isso? 1.500 para técnico, mas não são 1.500, não. É governo federal, o MPOG autoriza 50% automático a mais de vaga. Quanto que dá 50% disso aqui? 750. Então, dá 2.250 vagas. Agora, pessoal, eu vou falar um negócio para vocês que é a base, para incentivar vocês. Amigo, vão abrir 729 agências. Eles vão fazer o quê? Eles vão botar... 2 em casa. 3 em cada só para trabalhar? É isso que eles vão fazer? Lógico que não. É por isso que vão ser 10 mil nomeações no prazo validado do concurso. Então o foco é o INSS, para de encher o saco, é isso aí mesmo e acabou. O que você vai ter que fazer à parte é adaptar o seu edital. Cadê o Nakano? Nakano, vem cá. Tem microfone aí? Aqui. Tem. Nakano, vem cá. Dá uma palhinha que você vai ser o professor de eleitoral. Fala para eles o que você acha. Dá uma visão do eleitoral aqui para eles. Pode ficar grudado no Daniel se você quiser. Se apresenta, fala quem é você. Bota isso na cabeça, meu filho. Você está nervoso? Isso. É que a japonês tem a cara larga. É que eu não sei entrou. Vai. Não, e aí, boa tarde, pessoal. Bom? Então, que nem o Evandro está falando aqui sobre essa questão do TRE do Paraná aqui, não se preocupem com a questão de eleitoral, com a matéria de eleitoral. Eu vi um monte de gente desesperada, você vai dar módulo, não sei o que, você vai dar aula. Calma, tem 3 meses para a prova. O edital de eleitoral é desse tamanhozinho assim, não se preocupem com português, com arquivologia, informática, essas matérias. Eleitoral, fique tranquilo, com o módulo eleitoral, com algumas aulas e exercícios, a gente mata todo o conteúdo. Então não desesperem, não tirem o foco daqui, quem está estudando para o INSS, que vai dar merda se você tirar o foco daqui. Então não tirem o foco daqui, mas ali é bem tranquilo. E é o seguinte, pessoal, olha só. No eleitoral, a gente está montando material, é resumão, é apostila, é exercício. O que é aquilo lá, bicho? Que é isso? Aquilo lá, Jesus! Foi preso, velho! Vem cá, meu filho, vem cá. O maluco foi preso, velho! Pra quem não conhece, pessoal da web, esse aqui esse aqui é meu monitor musical, ele que faz as músicas. E faz merda na cabeça. Esqueci. Meu parceiro. Que é isso, Tirou cara? aqui não, velho. Faltou aqui, ó. Acabou. Faltou aqui. Explica o que é isso. Dá pra ele o microfone. O que é isso? Dá pra ele aqui, ó. O que é isso? Não, isso aqui é que eu tava enjoado de ficar feio daquele jeito, eu tinha que mudar um pouco, e ficar feio desse jeito aqui, né? É um casado, agora já filho, então tá tranquilo. Pessoal, esse menino aqui mora no coração da gente. Ele já está trabalhando também. Começou a estudar com a gente aqui, passou, já é concursado, está estudando para a Polícia Federal. E a gente tem muito orgulho dele também. E ele vai e me faz essa merda. Mas a gente perdoa ele, tá? Beleza? Faça, dá conselho para eles não fazerem isso. Pessoal, quem gostar, quiser estragar com aparência, ó, é um jeito tranquilo de ficar esquisito. Assim, eu recomendo. Os elogios, assim, são muitos, né? Então, pode ficar tranquilo, que isso aqui, eu sou campeão de ficar feio, essas coisas, pode conversar comigo. Tá ok? Não, pessoal, na verdade eu cortei o cabelo pelo seguinte, pela praticidade mesmo. A gente que está focado aí no concurso, é 24 horas... Né, na função. Não dá pra ficar limpando o cabelo. Então, mulheres de todo o Brasil. Não, Daniel, é que não dá. Está te atrapalhando o cabelo, se dá pro concurso. Rapa a cabeça. Não, é que dá. É isso aí. É porque tomar banho ocupa tempo, tá, pessoal? E com o cabelo raspado a gente não precisa tomar banho. Muito boa a dica. Eu hoje mesmo foi o último banho que eu tomei, velho, do ano. Caraca. Ô, Carol, cadê a Carol? Parar, sei lá, o cara, né? Mandar um abraço. O Edson Varney tá mandando um abraço pra gente lá do Araucária. Ô, grande amigo Edson, tá lá em Curitiba ou tá em Marechal? Tá em Curitiba lá, um abraço aí da equipe Alfa Concurso. Tamo com saudade de você, irmão. E ó, não é beijo não, é abraço mesmo, tá? Tá bom? E a gente tá com saudade de você, meu filho. Vem aqui ver a gente. Parece aí.
Beleza, pessoal? Então vamos lá, olha só. É burro, cara, com 2 microfones aqui, velho. Hein? Esse aí é o Daniel, se vocês não conhecem, tá? Então vamos lá, pessoal, olha só. Eu tô nessa luta aí desde 1998. Eu costumo dizer o seguinte com o Daniel. Ô Daniel, eu nunca vi um concurso desse tamanho aqui, ó. Nossa Eu Senhora. nunca vi um concurso desse tamanho, nunca vi mesmo. A gente está acostumado a batalhar com os meninos, a batalhar para concurso para 10 vagas, 20 vagas. Quando tem muito, igual da Polícia Federal, vão ser 396 vagas para a gente e 114 para papiloscopista. Eu já acho um absurdo. Essa saiu 1.500, mais 50% que eles chamam, só que eles vão ter que nomear 10 mil. Só que é claro e evidente, no meio do ano que vem, a gente tem o concurso para analista. Pessoal, quem está comigo aqui há um tempo, sabe que o legal é que quem me ouve, quem está chegando aqui hoje, que nunca me viu, tem alguém? Tá, você nunca me viu. É muito legal, você sabe por quê? Porque eu vou falar um monte de coisa pra você, eu e Daniel, você vai olhar e vai falar, pô, esses caras estão de conversa fiada. Só que quem tá com a gente há 1 ano e meio, 2 anos, pensa que a gente tem bola de cristal, porque a gente começa a avisar, pessoal, vai sair, não tem jeito, os editais vão sair um embolado no outro, primeiro ano de mandato é sempre assim, no início de 2012 vai ser gigantesco para quem está estudando há um tempo, não é isso que eu falo para vocês? E é isso que está acontecendo. Veio aqui o INSS, veio o TRE, que são completamente compatíveis. Esse aqui veio as vagas, não veio? Veio. Agora vem a pergunta. Eu vou mostrar e alguém me faz a pergunta. Cadastro de reserva. A pergunta é, alguém tem que fazer alguma pergunta sobre isso aqui que veio no TRE, sobre cadastro de reserva? Porque veio assim, uma vaga mais cadastro de reserva. Alguém quer perguntar alguma coisa, o que é o cadastro de reserva? Todo mundo sabe. Sabe o que é o cadastro de reserva, minha filha? O cadastro de reserva é o seguinte. Em 2006 foi inventado esse troço de cadastro de reserva. Em 2008 ele começou a ser aplicado. Antes não tinha isso não. Se você não sabe, antes de 2006 não tinha cadastro de reserva. Por quê? Porque ninguém se importava. Quem já ouviu falar que você fazia concurso para a prefeitura, para o estado, inclusive para o governo federal, tinha 10 vagas, ele faz o concurso e não chama ninguém. Já ouviu isso? Já. Por essa bagunça e outras, o que aconteceu? Em 2006 o STJ... A 5ª turma da 3ª sessão veio e começou a soltar um julgado da seguinte forma. Se o concurso, por exemplo, solta 10 vagas e você é do primeiro ao 10, você está classificado e aprovado dentro do número de vagas. Quem é o 11 para cima está fora do número de vagas. Se você tiver classificado e aprovado dentro do número de vagas, é chamado direito subjetivo à nomeação. É obrigado a chamar você. Se você tem um direito adquirido e a administração não te chama, você entra com o quê? Mandado de segurança. Mandado de segurança contra eles. Tranquilo. Só que isso aqui... obedeciam ou não, dependendo da esfera. Eles estavam cagando para a decisão do STJ. Aí veio agora, tem 1 mês e meio, o STF, e bateu o martelo. Acabou, amigo. Agora, divulgou as vagas no edital, é obrigado a chamar. Passou, você está calçado. Você passou dentro do número de vagas do INSS, acabou, você está calçado, você vai ser chamado. Evandro, passei fora do número de vagas. Você tem expectativa de direito, mas quem está acostumado com concurso sabe que vai ser chamado. Tranquilo. Só que aqui só saiu uma vaga e mais cadastro de reserva. Eu vou falar um negócio para vocês. Esse cadastro de reserva aqui é porque tem muito mais vaga do que se eles previssem no edital. Só para você ter uma noção, eu vou explicar como é que funciona e o Daniel vai dar um exemplo. Funciona assim. Se ele divulga 10 vagas no edital, eu posso dizer que os 10 primeiros que passarem estão obrigados? Estão ou não estão? Estão. E em contrapartida ele só pode chamar os 10 que ele divulgou. Quando é cadastro de reserva, é bom para eles em todos os sentidos. Primeiro, eles não divulgam o número de vagas, então eles não ficam atrelados a chamar. E segundo, amigo, eles não ficam presos a um número determinado. Ele pode chegar a chamar 1000 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Depois do concurso ele vai vendo a necessidade. Só para você ter uma ideia. No concurso do MPU, sem ser esse que saiu agora, que está válido ainda, que está chamando toda hora a gente, no outro concurso funcionou assim, tinha uma vaga para não sei o quê, a outra não tinha vaga, vários cargos, era um cadastro de reserva. Amigo, você sabe quantos foram chamados no final do prazo de validade do concurso? 4.754 candidatos. Amigo, tinha gente que não acreditou que ia ser chamada, não tinha vaga para analista do Distrito Federal, teve uma colega nossa lá que era 750 e foi chamada. Então o cadastro de reserva funciona assim. Explica para eles, dá um exemplo do que é cadastro de reserva. Essa colega nossa lá que foi chamada foi muito bacana. Tinham 60 vagas no concurso. 60, o cargo que ela concorreu, mais cadastro de reserva. Aí ela chegou lá no trabalho, caraca, foi uma merda o meu concurso, foi uma merda. Essa eu não passo nem a pau. Aí saiu a lista classificada, ela nem achava o nome dela, porque ela ficou lá em 750. Passou 3 anos,
3 anos, gente. Às vezes o cara, ai meu Deus, nunca vou ser chamado. Um dia chega a cartinha pra ela lá, querida, vim assumir MPU. Ela, não, deve ser errado. Ligou lá, falou, vocês têm certeza? Eu sou 750. Vem porque tem mais 100 atrás de você querendo a sua vaga. Então, meu querido, faça o concurso do INSS e acredite. Quando você menos esperar, chega o telegrama na sua casa e fala assim, ó, vem trabalhar, que chegou a sua hora, o vagabundo. Não é você, tá? Olha só. Do exemplo aqui. O Pablo que vai dar o aulão pra vocês aí, que é o nosso professor de português. Vou deixar ele dar um alô, que você tá dando aula em outra turma, né? A gente não pôde interromper as aulas na outra turma da pessoa, porque senão não ia caber o pessoal aqui. E também o negócio está embalado que a gente não conseguiu interromper a aula do final de semana. Vou deixar o Pablo dar um alô para vocês aí. Ah, Pablo, já aproveita antes, 2 minutinhos, bate aí, tira o medo deles do FCC e da SESP-NB. Ah, beleza, pessoal. E aí? Alô? Tudo bem? Boa tarde. Com vontade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa melhorou. tarde. Esse é o sotaque, pessoal aí do Pará, do Nordeste, liga não. É boa tarde aqui no Sul, tá? Só para explicar. Sim, aí. mesmo. Sim, de macho. De Então, macho. olha só. Seguinte. Diferença entre a banca SES e a banca FCC é o seguinte. Uma você marca certo e errado, outra você marca uma alternativa entre 5. Só. Não tem mais nada. Você está estudando português para a banca CESP, automaticamente você está estudando para a FCC. Automaticamente, eu só vou falar para você, viu? Pega o verbo, se deita no verbo, tá? Presta atenção em transitividade, dá uma olhadinha lá em regência verbal, dá uma olhada em regência do pronome relativo, regência interna, tudo relacionado ao verbo. Gente, é muito fácil, é muito fácil. Ó, prova de português da banca FCC, não é para você acertar 9 de 10, é para você acertar 10 de 10, 20 de 20, para acertar tudo. Interpretação é ridícula e a parte de gramática, a parte estrutural é muito, muito simples. A gente mata em 5, 10 minutos. Oh. Então, pessoal, pegando esse Cara, gancho é aí, foda, velho. pegando esse gancho, olha só. Eu vou fazer um gráfico aqui só para vocês entenderem, pessoal. Preste atenção. Pessoal que está na web também. Ninguém nunca contou isso para você não, meu filho, mas eu vou contar para você, tá? Você que está no Macapá, o Esdras deve estar assistindo. Manda um abraço para ele. Um abraço aí, quem? O Esdras. Um abraço, Esdras. Nome Valeu, feio. Esdras. Ô filho, não se preocupa não, tá? Você tá no interior do Rio Grande do Norte, mas nosso coração tá aí com você e a gente não tem como Com esquecer um certeza, cara. tamo aí contigo na praia. A gente jamais vai esquecer um cara com nome feio desse. Por isso você tem que passar no concurso, tá, filho? Tem que mandar um abraço para Márcia, lá da Bahia. Márcia, braço. Braço. Toma, um braço. Tá, velho. Pessoal, não liga não, o Pablo tá sendo português, domesticado, tá? Vamos lá. cara. Olha só, ele é 10. Pessoal, o que o Pablo falou é verdade, olha só. Eu e o Senna, a gente se reuniu junto com a equipe que a gente vai dar aula no TRE, nós fizemos reunião, e a gente costuma dizer o seguinte, quem estuda para FCC não estuda para CESP. Mas quem pega por foco por tanto tempo na SESP, pega FCC. Olha a diferença, nunca mais esqueça. A FCC é muito mais fácil de fazer e mais difícil de entrar no concurso dela. A SESP-UNB é muito mais difícil fazer a prova, mas é infinitamente mais fácil de entrar. Por quê? Amigo, você imagina um concurso com 65, a gente teve aluno aqui no Alfa que foi viajar para fazer o TRE de Santa Catarina. Salvo engano, tem aluno com 61, 60, 59, 58, vem descendo de 65 pontos. Vai ser chato, mas a gente vai pegar o primeiro colocado nacional de novo. Eu não tenho culpa não, mas vai pegar. A gente vai tentando e vai pegando. Mas isso não é esforço nosso não. É um conjunto, por isso que é equipe. Você está vendo a equipe aqui? Não é nós não. Só a gente não. A equipe é a gente mais vocês. Porque se vocês fazem a aprovação, a gente fica forte. Então aprenda uma coisa. Estudou para a SESP-UNB, automaticamente você está estudando para a FCC. A diferença básica é saber fazer o quê? Mecanismo de saber fazer questão, simulado, turma de exercício. Então, pessoal, o que eu digo para você? Todas essas modificações, todas essas coisas que vocês estão passando aqui, é porque vocês são muito novos no universo do concurso público. O que a gente vai fazer daqui para frente? Daqui para frente eu estou com tudo que eu queria. Muita gente de férias, não tem? Tem. Final de ano está aí? Tá. Então a gente vai ficar estudando aqui. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, o resto do ano inteiro. Sábado, domingo, feriado, dia santo. Manhã, tarde e noite. Sábado a gente vai dar aula e vai atropelar o horário. A gente vai 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã se precisar. Domingo também o dia inteiro. O que eu preciso é que vocês se revezem, que vocês consigam organizar os seus horários e que vocês consigam tirar da cabeça de vocês aquele ranço assim. Tô cansado. Ontem, meus professores ouviram uma coisa. Posso falar o que vocês ouviram aqui? Fala. Tá.
Ontem o Pablo chegou assim, porra, eu tô cansado. Eu falei, Pablo, ó, isso aqui é um barco. Não, isso não podia falar. Não, essa aí. Você não falou que ia falar isso, pô. Falei, pode falar, Daniel? Pode. Esse é um barco e os professores estão aqui. A gente foi fazer reunião ontem e nós somos o único curso preparatório do Brasil, e se eu tenho algum curso preparatório que faz isso, avisa, tá? Tenta me processar, não tem problema. Não existe curso preparatório no Brasil, não existe, que faz reunião de professores, não existe. Curso preparatório no Brasil, ele não tem, na verdade, profissionalismo. Sabe o que acontece? Eu já tive em vários cursos. Existem cursos bons, mas organizado igual o nosso, eu estou para ver. E eu estou levantando a minha bandeira mesmo. A gente faz reunião antes de começar a turma. Tanto que a equipe do INSS é uma coisa, a equipe do TRE é outra. Os materiais do INSS que vocês recebem é um, os materiais do TRE é outro, totalmente diferente. Tudo inédito, questão. E eu falei com eles, vocês estão cansados? Só tem uma opção. Ou vocês ficam no barco, ou vocês pulam do barco. Porque esse barco aqui, que é o barco Equipe Alfa, ele vai continuar rodando, porque tem essa massa de gente precisando ser aprovada. Amigo, tem uma massa de gente desesperada, tem uma massa de gente aqui que não tem dinheiro, tem uma massa de gente aqui que eu conheço. Cadê a Márcia? Né, a Márcia? Que se não passar e for embora, que já passou, tô doido para você ir embora, e vai, seu coração fica com a gente, mas a gente está doido para você ir embora, tá? Não aguento mais ela não vai pro lado do barco, não, ela vai pro lado de baixo de um carro. Então a gente sabe da responsabilidade que vocês têm com a gente. A mesma coisa eu vou dizer para você. Eu posso chegar aqui e falar assim, não, filho, faz matrícula, vamos entupir essa sala e vamos passar no concurso. Mas eu não vou falar não, vou falar diferente, eu vou falar assim, só você vir na aula não vai adiantar. Se você não estudar em casa, se você não fizer a diferença nos finais de semana, sábado o dia inteiro, domingo, nas madrugadas, deixa eu contar um negócio, de dia está todo mundo acordado, é à noite que você faz a diferença, é no final de semana que você faz a diferença. Eu, Pablo, Daniel e companhia, nós vamos estar aqui de segunda a sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, tem turma de manhã, tem turma à tarde, tem turma à noite, tem turma domingo, então você não tem que reclamar. Agora, ou você entra nesse barco aqui, ou tu vai embora mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, vou fazer uma analogia. Eu e a minha esposa que está ali, a gente ficou pesquisando na internet. Isso foi a melhor aposta que a gente fez, eu já aprendi, tá? Eu já aprendi. A gente ficou pesquisando uma geladeira na internet. A gente achou uma geladeira, dá tchau para eles, Pablo, que você vai dar aula lá. Pessoal, Braço. falou? Braço. Depois eu volto. Pessoal, a gente foi comprar uma geladeira, e engraçado, porque tinha uma geladeira que custava R$300, e a outra geladeira custava 2.000. Amiga, eu olhei e falei assim, conhece a marca? Não. É boa? Não. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pelo preço. Bacana, nós fomos pelo preço e compramos essa geladeira mais barata aqui. Amiga, essa bosta só quebrou. Eu acho que eu já gastei 3 vezes o valor dela. Eu tô querendo tacar fogo. A Tatiana falou, vamos dar para uma pessoa carente. Eu falei, impossível. Eu vou botar essa bosta lá e vou tacar fogo nela. Porque eu fico com raiva. A gente foi comprar um celular agora e a gente já aprendeu, porque todo celular quebra. Então vamos comprar um celular de marca. Pessoal, o concurso preparatório é a mesma coisa. Tanto na web quanto presencial. Prestem bem atenção no que vocês estão fazendo na vida de vocês. Não vão jamais atrás de preço. Você sabe por quê? Porque a tua vida não tem preço. Se você pagar 6 cursos, você fica 2 anos. Não é o meu, não. Vai para outro curso que tem qualidade. Se ele te apresentar qualidade, você vai. Vai também para a web, onde tem qualidade. Só cuidado. Porque é um dia depois do concurso que você vai olhar aquela massa sendo aprovada, você vai olhar com aquela cara de bunda assim e falar assim, pô, cara, não valeu a pena. E é isso que é triste, porque a gente está aqui atrás da tua vida. Olha só, não dá para ler o que está escrito atrás na minha camisa não, tá? Lê aí, Daniel, alto. Aqui não trabalhamos com cursos, trabalhamos com sonhos. A gente não trabalha com curso não, meu brother, a gente trabalha com o teu sonho. Porque eu não tinha nada para comer também não. Esses dias eu converso com os alunos, eu falo, eu nunca tive nada na minha vida, eu era PM, o Daniel era PM também. A gente morava em área carente, então está na hora de vocês batalharem, está na hora de vocês olharem isso aqui, e eu chegar para você que está na internet também, e falar o seguinte, se seu pai não falou, meu filho, o pecado original começou lá com Adão e Eva, depois que eles fizeram cagada lá atrás, todo mundo tem que trabalhar, não adianta ficar de joelho e pedir para papai do céu para passar você, que ele não vai passar você. Então se você falar, Evandro, eu só quero vir segunda, quarta e sexta e domingo eu quero almoçar com a minha mãe. Que lindo, você vai manter a sua família intacta e não vai passar em nada. E não vai passar mesmo. Eu estou avisando que o INSS está pagando 4.000 e pouco, chega a quase 5 hoje. Eles vão praticamente dobrar no final de 2012. Vai ficar com uma dor de corno que ninguém vai tirar de você. Pô, eu joguei minha vida fora, passei o final de 2011 estudando num lugar merda, num lugar bosta. Eu fui na internet e procurei coisa que não tinha nada a ver, porque era barato. Agora eu não passei e eles estão ganhando 8.000.
Eu vou falar para você bem feito. Você que investiu, tenha pena não. Sacode a chave do teu carro importado pro cara lá de longe, ó. Tá vendo, meu filho? Isso aqui é o preço. Agora pergunto, se você tem condição financeira, você compra um carro que tem airbag, que quando você vai bater você vai ficar vivo, ou você vai comprar uma porcaria? Você vai comprar um carro que você... Então se valorizem, parem de reclamar da vida, tenham perspectiva muito forte no que vocês estão fazendo, e mais, façam o INSS e venham perguntar para a gente o que vocês vão fazer no TRE. Por exemplo, levanta a mão alguém e me faz uma pergunta assim, Evandro, eu estou no INSS e eu quero fazer o TRE e não sei o que eu vou fazer. Alguém quer fazer essa pergunta? Quem quer fazer? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Na verdade é todo mundo, só que eu estou com Levanta vergonha. uma mão, você que teve coragem. Pergunta que eu reproduzo a pergunta. Pode perguntar. O que eu faço? Você está estudando de semana ou final de semana? Ela está estudando de segunda a sexta. Fácil, não tem problema. Você vai continuar estudando de segunda a sexta. Você vai pegar todos os eventos que tem direcionado ao INSS. Você vai estudar a tua vida normal para o INSS. Evandro, eu quero me aprofundar um pouco mais para o TRE junto, sem me atrapalhar lá. A gente tem turma de exercício segunda, quarta e sexta à tarde. Você vai se encantar, você sabe por quê? Porque você vai estar estudando para o TRE na turma de exercício, mas você está estudando para o INSS. E você vai ver que só nas matérias específicas, que são eleitoral e regimento interno, é onde você vai fazer a diferença. Só nessas matérias. Então, se você fizer turma de exercício do TRE e um módulozinho no final de semana, acabou. Você está se preparando para 2 concursos. Fora que quem tem nível superior vai fazer a Polícia Federal com o que vocês estão estudando. Então, vocês estão no caminho certo. Meu povo, eu não quero ninguém desmatriculando do INSS, para poder matricular no TRE. Eu não quero ver ninguém com problema de retardamento mental, que esse é o nome do problema certo. Vou parar o INSS, agora eu vou investir no quê? No TRE. Para com isso. Muitos de vocês que passarem aqui vão passar aqui, porque quem tem preparado aqui está preparado para aqui também. Ô Márcia, posso levantar a mão para você? Você vai passar nas primeiras colocações aqui, vai passar aqui também. Você, Sheila, todo mundo. Sabe por quê? Porque vocês estão preparados. Quem está preparado para um, está preparado para outro. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Desculpa, tossi na web. Olha só. Deixa eu beber uma água aí. Então, olha. Vocês escolhem. Ou vocês ficam dentro do barco, ou vocês pulam do barco. Ficar no barco é estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, manhã, tarde e noite, e se dedicar todas as madrugadas a estudar. Dorme menos, come menos, para de assistir televisão e o máximo vai fazer uma atividade física. O restante, deixa que a gente faz para vocês aqui, tranquilo? Eu vou deixar a aula do Daniel Sena. Vai ser primeiro do Daniel, depois quem? Daniel, o exótico. Depois a gente passa pela Fernanda e a gente termina com o menino de ouro, que é o Pablo. Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa? Não, né? Marcon. A gente tem o Marcon também, um menininho esquisitinho, ele vai vir dar aula também. Mas todos nós somos uma equipe só, tá, pessoal? Todos nós estamos juntos na mesma batalha. Fica com Deus, forte abraço. Eu quero que vocês se motivem, peguem as desgraças da vida de vocês e transformem em coisa boa. Vai, quem está de segunda a sexta... Ela perguntou o seguinte, eu estou no INSS e quero fazer as matérias faltantes, inclusive o pessoal que está na web. Tranquilo, tanto no presencial quanto no online, a gente vai colocar os módulos em separados. Só que o módulo é pequeno, ele não é grande. Você vai estudar onde? Final de semana. Eu quero que você tenha a base do TRE, estudando em turma regular. O restante a gente vai fazer bastante exercício. A gente vai ter aulão direcionado para o TRE, tranquilo? A gente vai ter aula domingo inteiro, começa às 8 da manhã, a gente sai daqui meia-noite, estudando para o TRE. A gente tem super revisão de véspera, a gente tem tudo de melhor para vocês. É só vocês se mentalizarem. Tranquilo, pessoal? Tá todo mundo com o material do aulão na mão? Tá, né? Então fica com Deus. Espero que vocês estejam aproveitando os portais, a organização que o Alfa dá para você. E mais uma vez, aqui a gente não trabalha com curso, não. A gente trabalha com sonho. Aí eu vou voltar no final para conversar com vocês, tá? Forte abraço aí. Beleza, beleza. Galera, boa tarde para quem está chegando agora. Pessoal da web que está ligando a gente, vamos ficar ligados aí até às 7h30 hoje. Serão várias aulas, são aulas curtas com alguns temas objetivos, dentre aqueles temas mais importantes para o seu concurso público, tá?
Como eu sei que tem gente que vai fazer concurso para tudo quanto é área, tem gente aqui que vai fazer concurso para INSS, para PF, para PRF, tem gente que está estudando para TRE, tudo quanto é concurso. Então eu elegi um tema que é comum a qualquer concurso público que tem direito constitucional. É um tema que tem uma incidência em prova gigantesca, tá? Você pegar ali o levantamento, eu tenho um levantamento de provas antigas lá, a maior parte das questões de prova estão nesse tema aqui. Então é um tema bem bacana. Ele é fácil para quem estuda. Às vezes você fala assim, mas eu já sei tudo de direito de nacionalidade, já assisti 20 vezes a aula. E fatalmente tem uma forma diferente de se perguntar. Às vezes a banca vai lá e muda a pergunta, tira uma palavra, coloca outra e acaba te pegando na hora da prova, tá? Então muito cuidado com isso aí. O tema que nós vamos trabalhar então em direito constitucional, direito à nacionalidade ou direito de nacionalidade, que é um dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Direito de nacionalidade. A altura aqui tá boa aqui? Ou abaixa? Tá bom? Beleza. Oi? Tá bom. Tem um cara, assistente técnico, eu não sou acostumado com essas tecnologias. Estou do lado aqui. Beleza. Direito de nacionalidade. No material que a gente disponibilizou para vocês, já tem bastante informação, é um material que está bem bacana, ele é enxuto, mas tem as principais informações aí sobre o tema para você, tá? Depois que a gente tiver a aula, você também faça a leitura desse material em casa, que vai ser bem tranquilo. Só para confirmar aqui, que horas são? Eu dou aula até que horas aqui? Até 3? Beleza. Só para eu me coordenar aqui pelo tempo. Galera, primeira coisa que é importante. Quem tiver com material vai estar acompanhando com material. Quem não tiver com material ainda, pode acompanhar também pelo texto da Constituição. O que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar o artigo 12 da Constituição, só ele. É um artigo só. É aquele artigo, você tem que amar ele. Você tem que chegar, ler várias vezes e tentar entender e compreender e memorizar o que está escrito nele. Atenção, fazendo aqui uma distinção entre CESP e FCC, principalmente para quem vai fazer o TRE ou outro concurso pela FCC. Para o CESP, nós temos a possibilidade de cair texto integral da Constituição, mas também nós temos uma grande possibilidade de cair uma parte doutrinária, jurisprudencial, sobre o tema. Para a FCC, 90% das questões sobre nacionalidade estão escritas na Constituição. Como diz a minha amiga Tati, copia e cola. O examinador fala assim, meu Deus, vou fazer uma pergunta bem difícil. Aí ele vai lá, vou recortar isso aqui, aí ele recorta uma palavra do meio, coloca outra e copa. Pronto, essa é a questão da FCC. É batata, é tranquilo. Só que é uma prova de atenção. Gente, FCC é prova de atenção. Quem já fez concurso da FCC aqui? E aí? Tem que fazer uma nota alta ou não tem? Nota alta, né? Uma vez eu fiz concurso da FCC, primeiro concurso da minha vida da FCC. Aí eu errei 8 questões, caraca, velho, eu me senti o tal, falei, cara, eu nunca tinha errado tão pouco numa prova, né? Aí falei, pronto, 8 questões, eu sou o primeiro ou o segundo colocado desse concurso, né? Beleza, saiu o resultado. Peguei e comecei logo lendo pelo primeiro, segundo, aí eu não achei meu nome, falei, deve estar no terceiro, quarto e fui lendo. Tive que ler até o 1500 para achar minha colocação, tá? Então, querido, errou 8 questões na FCC, você tá fora, tá? Você tá fora. FCC é prova para gabaritar. Você tem que gabaritar. TRE, então, meu querido, você tem que gabaritar, não. Você fazer mais que o gabarito. Entendeu? Cara, TRE, deixa eu só dar uma real para vocês e já começa a matéria. TRE, eu costumo dizer que é o agente penitenciário federal dos concursos do Poder Judiciário. E por quê? Porque o TRE, cara, primeiro, quantas vezes tem eleição no Brasil? De 2 em 2 anos, né? Para lugares onde tem município, você vai ter eleição municipal, depois tem eleição estadual e federal. Gente, de 2 em 2 anos você vai trabalhar. Ué, Daniel, e o resto do tempo? O resto do tempo você fica lá, tirante de eleitor. Faz alguma coisa mais? Eu não lembro. Com todo respeito, meus amigos que são do TRE, tá? Mas o TRE é uma mãe, é maravilhoso. Então, se você tem um sonho de consumo a nível médio aí, ou mesmo para analista, TRE é uma excelente opção. É aquele lugar que você vai começar a trabalhar e você não vai querer mais sair. E por quê? Porque trabalha pouco e ganha bem, tá? Então faça TRE, não deixe essa oportunidade passar. Tudo bem? INSS também, gente, é maravilhoso. Só que é um pouco diferente.
INSS trabalha muito e ganha bem. TRE trabalha pouco e ganha bem. Aí você escolhe. Ah, Daniel, eu não consigo ficar parado. Beleza, meu filho, então vai pro INSS. Você nunca vai ficar parado, porque não falta velhinho no Brasil, beleza? Com todo respeito aí aos velhinhos, porque daqui uns dias eu chego lá, né? Que um dia a gente está chegando lá. O Evandro já está mais na frente que eu, né? Mas eu estou chegando também. Ele falou aqui que não fez exame de próstata, é mentira, que tem vergonha de falar, tá, gente? Mas ele já está na idade já do exame. Né, não, Tati? Se deu lá. É a esposa dele confirmando pro Brasil todo que o professor Evandro fez exame de próstata, beleza? Mande no e-mail dele, isso mesmo. E fala, foi a esposa dele que falou em rede nacional. Gente, vamos lá. Direito de nacionalidade. Direito de nacionalidade. Primeira coisa que tem que saber. O que é o direito de nacionalidade? É um direito fundamental. Ele é um direito fundamental do indivíduo. E o direito de nacionalidade revela o seguinte. O vínculo existente entre o indivíduo e o Estado. Ter nacionalidade é ter direito a este vínculo. Ok? Então, o direito à nacionalidade é o direito de ter um vínculo jurídico com o Estado ao que você pertence. Esse vínculo jurídico, meus queridos, ele vai gerar o que para você? Ele vai gerar direitos e vai gerar obrigações. Tá? Então, nacionalidade é simplesmente isso. Vínculo jurídico com o Estado que lhe gere direitos e obrigações. A nacionalidade, ela pode ser fixada de duas formas. Nós temos a nacionalidade chamada de originária. Nacionalidade originária. O CESP já trouxe este termo em prova e já utilizou também outro termo, primária. Tá? Nacionalidade originária ou primária, mesma coisa. E nós temos a chamada nacionalidade secundária. Nacionalidade primária, nacionalidade secundária. Daniel, o que é nacionalidade originária? É aquela nacionalidade que, em regra, deriva do nascimento. Nacionalidade originária é aquela que deriva do nascimento. É aquela nacionalidade involuntária. Atenção para o termo involuntária. Eles vão colocar isso na sua prova. Tá? Nacionalidade involuntária. É aquela nacionalidade que você não pede ela simplesmente recai sobre você, porque você preencheu alguns requisitos previstos na Constituição Federal. Ok? Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o pessoal do estrangeiro. Buenas tardes, Glória. Buenas. Né? Para quem não sabe, nós temos pessoal do mundo todo assistindo o aulão agora, inclusive nossa amiga Glória. Né? E essa é sua filha, Glória? Nossa, buenas tardes, Chiquitita. Né? Beleza? Seja bem-vinda ao Alfa Concursos. Gente, olha só. Nacionalidade originária é aquela involuntária, recai quando você nasce. A pessoa que tem nacionalidade originária, ela é chamada de, no caso de um brasileiro, brasileiro nato. O cara que chama de brasileiro nato é porque ele tem nacionalidade originária. Daniel, o que é nacionalidade secundária? Nacionalidade secundária é aquela que depende de uma manifestação de vontade. O cara, ele opta. Por isso, ela é voluntária. Nacionalidade secundária é voluntária. Depende de opção. Tranquilo? O cara não é brasileiro. Ele chega no Brasil, acha legal, né? E fala, eu quero ser brasileiro. Tranquilo? Então, ele opta pela nacionalidade brasileira. Este camarada, se ele adquirir essa nacionalidade, tem que preencher alguns requisitos, ele será chamado de brasileiro naturalizado. Naturalizado. Agora você sabe o que significa o termo nato e naturalizado, que de vez ou outra a gente ouve falar nas nossas aulas de direito, né? Então, quando for um brasileiro nato, eu sei que é porque ele tem nacionalidade originária. Quando se referir a naturalizado, eu sei que ele tem nacionalidade secundária. Tranquilo? Olha só. Para fixação da nacionalidade originária, a nossa Constituição adotou dois critérios que são comuns em vários países do mundo. E a nossa Constituição adotou eles dois. Eu quero fixar nacionalidade originária. Como que a Constituição fixa essa nacionalidade? Com base no critério ius sanguinis e com base no critério ius solis. Ius sanguinis e ius solis. O que é o critério ius sanguinis? É o critério de fixação da nacionalidade pelo sangue. Filho de peixe,
peixinho é. Se eu tenho o sangue do meu pai, eu tenho a nacionalidade do meu pai. Tranquilo? Pode ter da mãe também, se você quiser, tá? Então, nacionalidade ius sanguinis é aquela nacionalidade que passa pelo sangue, ok? Nacionalidade ius solis. Ius solis é quando o camarada ele adquire a nacionalidade por ter nascido no território daquele local, ok? Então, nasceu dentro do território, ele tem a nacionalidade ius solis, fixada pelo solo, pelo território. Atenção, essa questão caiu no CESP-UNB e me pegou de surpresa, porque eu nunca falava isso, agora eu tenho que falar porque caiu em prova. Qual a regra adotada no Brasil? Ius solis ou ius sanguinis? Não esqueça, ius solis. Esta é a regra adotada no Brasil. Ah, Daniel, quer dizer que não tem ius sanguinis? Não. Nós temos ius sanguinis e ius solis. Só que, como regra, a nacionalidade é fixada pelo critério ius solis. Ou seja, nasceu no território nacional, em regra, você será considerado brasileiro nato. Tranquilo até aqui? Beleza. Olha só. Antigamente, alguns países adotavam ou um critério ou outro. Adotava só um deles. E isso gerava alguns problemas. Alguns problemas que a doutrina constitucional chamou de conflito de nacionalidade. Conflito de nacionalidade. Esse conflito de nacionalidade, ele ocorre quando, por causa da adoção de um critério apenas dentro do Estado para fixação de nacionalidade, o camarada acaba tendo alguns problemas. É possível que ele tenha várias nacionalidades, é possível que em determinado local ele adquira nenhuma nacionalidade. Então nós temos aqui a possibilidade de ocorrer vários problemas. Daí a razão pela qual a doutrina classificou o conflito de nacionalidade em dois tipos. Conflito de nacionalidade positivo e o conflito de nacionalidade negativo. O que é o conflito de nacionalidade positivo? É quando o camarada adquire várias nacionalidades. Adquire várias nacionalidades. Ele é chamado de polipátrida. Polipátrida. Ok? Adquiriu várias nacionalidades, ele é polipátrida. E o que é o conflito negativo, Daniel? Conflito negativo é quando o camarada não adquire nenhuma nacionalidade. Então ele será chamado de apátrida. Apátrida. Ou sem pátria, né? Significa sem pátria. Apátrida, sem pátria. É aquele cara que não tem nenhuma nacionalidade. Atenção! O CESP trouxe uma vez em prova um termo alemão que foi emprestado e que também significa apátrida. Se cair na sua prova, grave. O termo é eimátulos. Nossa, Daniel, que nome esquisito. Eu sei. Por que você está falando? Porque cai em prova. Se nunca tivesse caído em prova, eu não estaria falando. Mas como já caiu em prova do CESP, está aqui o termo eimátulos. Caiu eimátulos na sua prova, você tem que lembrar que significa apátrida. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Aí você pode estar pensando assim: caraca, será que é possível uma pessoa não ter nenhuma nacionalidade? Porque uma pessoa com várias nacionalidades eu conheço, né? Agora, sem nacionalidade eu nunca vi. Olha só o exemplo que eu vou citar para você aqui. Imagine um estado A e um estado B. No estado A, eles adotam apenas um critério, o critério ius solis. Ou seja, adquire a nacionalidade em A quem nasce dentro de A. Tranquilo? E no estado B, adota-se apenas um critério, também critério ius sanguinis. Só tem a nacionalidade de B quem tem o sangue de B. Beleza. Imaginemos uma família que pegue um avião e vá para o estado A, ou estado B. Ele sai do estado A e vai para o estado B. A mulher estava grávida. Quando ela desembarca no aeroporto, ocorre um fenômeno. Você talvez da web não esteja entendendo que fenômeno é esse. Significa que a bolsa rompeu e o bebê caiu no chão. Beleza, na hora que ela pisou no outro país, o bebê nasceu. Qual a nacionalidade desta criança? Ele tem a nacionalidade de A ou B? A ou B? Atenção. Ele não tem nacionalidade de A, porque ele não nasceu dentro de A. E ele não tem nacionalidade de B, porque ele não tem o sangue de B. Logo, ele é um
apátrida. Tranquilo? Esse é o fenômeno do apátrida. Imaginemos uma outra família que morasse em B e vai passear em A. E ele chega aqui em A, na hora que a mulher desce do avião, que também estava grávida, ocorre o fenômeno qualquer, né? Rompe a bolsa e a criança nasce caindo no chão. Beleza. Qual a nacionalidade desta criança, se ela ficar viva? Será de A ou B? Ela terá as duas nacionalidades. Ela tem a nacionalidade de A, porque nasceu dentro de A. Ela tem a nacionalidade de B, porque ela tem o sangue de B. Aqui eu tenho um exemplo de um polipátrida. Tranquilo? Este tema já foi cobrado em provas do CESP e também em provas da FCC. Então, muito cuidado com ele. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Ótimo. O que a gente faz agora? Estudar o artigo 12 ele é bom por isso, é porque a gente consegue praticamente ler todo ele e tentarmos entender cada dispositivo que estará previsto ali no artigo 12. Né? E olha só que legal, nós temos o apoio aqui da nossa tela, né, do nosso telão. Você consegue aumentar só um pouquinho isso aí? Ou não? Consegue não? Então tá bom, eu vou ler assim mesmo. É porque, né, devido ao grande número de estudo e horas estudadas pela madrugada, eu percebi ontem que meus olhos estão começando a fraquejar. Eu fui olhar um negócio, cara, que raiva que me deu. Eu comecei a ler, aí eu, caraca, eu não estou lendo. Né? Não estou lendo. Mas agora eu consigo ler aqui. Também sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Tá ótimo aí. Eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura do artigo 12 da Constituição. Nós vamos ler alguns dispositivos que falam aqui sobre a aquisição de nacionalidade originária. E depois nós vamos ver dispositivos que falam sobre a aquisição de nacionalidade secundária. Então, primeira forma ou primeira regra estabelecida pela Constituição para a aquisição de nacionalidade originária está no artigo 12, inciso 1, a linha A, que diz assim: são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Pronto. Aqui é a primeira forma de aquisição de nacionalidade originária. Uma pergunta, estilo como já foi cobrado em prova. Pergunto para vocês, qual critério foi utilizado para a fixação da nacionalidade aqui? Ius solis ou ius sanguíneos? Ius solis, porque ele falou do camarada que nasceu dentro do território nacional, ele nasceu aqui no Brasil. Então, os nascidos dentro do Brasil, em regra, são brasileiros natos. Só que ele fala o seguinte, mesmo que for de filho de pais estrangeiros, sim, mesmo que for filho de pais estrangeiros, desde que os pais não estejam a serviço do seu país. Então, temos uma regra. Eu vou fazendo a pergunta e vocês falam se o cara é brasileiro nato ou não. Atenção. Um casal de alemães viajam para o Brasil e estão passando férias no Brasil. E o seu filho nasce durante este período. Eu pergunto, esta criança é brasileira nata ou não? Sim, ela é brasileira nata. Por quê? Porque ela nasceu no território nacional, ainda que de pais estrangeiros. Considerando que os pais não estavam a serviço do seu país, então ela será brasileira nata. Tranquilo? Beleza. Segunda situação. Um casal de alemães, onde o pai e a mãe estão a serviço da República da Alemanha no Brasil. Eles moram no Brasil, nasce a criança. Eu pergunto, essa criança é brasileiro nato ou não? Não será. Por quê? Porque está exatamente na exceção. Porque se os pais estão a serviço do seu país, esta criança não tem direito de ser brasileiro nato. Tranquilo? Terceira situação. Um casal de alemães vem para o Brasil, mas apenas o marido está a serviço da República da Alemanha, enquanto a mulher está a serviço apenas do marido. Tranquilo? Eu pergunto para vocês, nasceu a criança, essa criança é brasileiro nato ou não? É brasileiro nato ou não? Mas é só um que está a serviço, brasileiro nato ou não? Não será brasileiro nato. Atenção para essa informação. A exceção que não permite que a criança seja brasileiro nato é o seguinte: os dois pais precisam ser estrangeiros.
mas basta que apenas um deles esteja a serviço do seu país. Tranquilo? Então, sendo os dois estrangeiros e um deles a serviço do seu país, esta criança nasceu aqui, não será brasileiro nato. Outra situação. Um alemão vem para o Brasil a serviço da Alemanha. Ele é embaixador da Alemanha no Brasil. Ele chega aqui e conhece uma brasileira e se casa com ela. E tem um filho aqui. Eu pergunto, essa criança é brasileiro nato ou não? É claro que é. Por quê? Porque apenas um estrangeiro a serviço do seu país. Se é só um estrangeiro a serviço do seu país e ele tem filho com uma brasileira aqui, não tem problema. Essa criança será brasileiro nato. Tranquilo? Uma outra situação para a gente fechar esta hipótese da alínea A. Um casal de alemães que estão a serviço dos Estados Unidos no Brasil. Um casal de alemães a serviço dos Estados Unidos no Brasil. Nasce a criança. Essa criança é brasileiro nato ou não? É brasileiro nato ou não? Sim, será brasileiro nato. Por quê? Porque eles não estão a serviço do seu país. Essa é a compreensão que se dá pelos julgados do STF, ok? Então, se o cara está a serviço de outro país, ele não entra nessa exceção. Criança nasceu aqui, será considerado brasileiro nato. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então nós temos aqui a primeira hipótese trazida aí na linha A, que permite a aquisição de nacionalidade originária. Vamos ler a linha B agora, que nós temos a segunda hipótese de aquisição de nacionalidade originária. São brasileiros natos, a linha B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui nós temos uma segunda hipótese de aquisição de nacionalidade originária, onde adota-se qual critério mesmo? E os sólidos e os sanguíneos? E os sanguíneos. Por quê? Porque o camarada nasceu fora do território nacional. Então, nasceu em outro país, se os pais estão a serviço da República Federativa do Brasil, essa criança será considerada brasileira nato. Ok? Atenção! O CESP explorou essa questão em 2010 numa prova, ficou bem bacana essa questão. Olha só. Esta linha B, ela diz que o camarada, a partir do momento que ele nasce lá, ele já é brasileiro nato. Não depende de preencher algum requisito extra. A Constituição foi clara. Ela falou assim, ó, os nascidos fora do Brasil são brasileiros natos se os pais estão a serviço do Brasil. Acabou. Não falou que o cara tem que pedir, não falou que o cara tem que morar no Brasil, não falou nada. Ele falou assim, olha, se os seus pais estão a serviço do Brasil, nasceu lá, é brasileiro nato. Tranquilo? Beleza. Uma questão interessante. Olha a pergunta que eu vou fazer. Um brasileiro foi para a Alemanha a serviço do Brasil. Chega lá, conhece uma alemã e tem um filho com essa alemã. Essa criança, ela é brasileiro nato ou não? Sim, ela é brasileiro nato. Ah, Daniel, mas só tinha um homem lá. A Constituição falou, tanto faz, ou o homem ou a mulher. Ou o homem ou a mulher estão fora, nasceu e teve um filho lá, esse filho será considerado brasileiro nato. Ok? Será considerado brasileiro nato. Não precisa estar os dois pais lá. Tá? Não precisa os dois pais serem estrangeiros. Aqui basta um. Já está resolvida a parada. Tranquilo? Agora, olha um detalhe interessante. Ele fala, está a serviço da República Federativa do Brasil. Gente, imaginemos o seguinte, o prefeito de Cascavel, ele viaja para a Inglaterra para celebrar um acordo comercial que visa financiar a agricultura aqui na região de Cascavel. Ele viaja, então, a serviço do município de Cascavel. Ele aproveita a viagem, e fala assim para a esposa, meu amor, você não quer conhecer a Inglaterra? Vamos aproveitar que eu estou indo? Eu pago a sua viagem e você vai. Do bolso, tá, gente? Paga do bolso. Aí vai o casal para a Inglaterra. Gente, o que é isso? Acaba de chegar neste recinto, Brasil, o exótico. Mas o exótico está diferente, tem alguma coisa diferente. Será? O que será que está diferente no exótico? Trocou de carro? Você trocou de carro? Foi para combinar com as rodas.
Então eu pintei as rodas de preto, aí falaram assim, pô, não tá muito legal, agora não tá dando contraste. Ô, fala aqui, peraí. Atenção, Brasil. Ô, atenção, Brasil. Ele vai falar de novo, traduzindo aqui. Você comprou um outro carro? De novo, repetindo, rewind, né? Eu pintei as rodas do carro e aí falaram assim, ó, óculos branco agora não tá mais combinando não, né? As rodas estão pretas, estão pintadas, grafitadas. Aí eu falei assim, vou resolver o problema, né? Então eu vou comprar um óculos, agora o óculos que eu comprei para combinar com o carro. Primeiro o carro para combinar com o óculos. Você realmente é um exótico. Agora só fazer um parênteses. Na minha terra, só aí do Rio de Janeiro que tá vendo a gente, quando um homem assim, ele quer elogiar, falar que acha um cara assim gatão, que ele tá apaixonado, vocês não sabem dessa parte. Lá costuma-se usar esse adjetivo, exótico. Porque você tem vontade de falar assim, ó, é tipo assim, ó, negão, sou louco por você. Beleza, essa tu mandou bem. Então, para evitar o pessoal do Brasil, que a gente fica confundindo essas coisas, não te chamarei mais de exótico, e sim pelo apelido que ele ganhou no Rio de Janeiro, por conta desse, erótico. Lá no Rio de Janeiro ele é conhecido agora como o erótico. Não sei porquê, né, gente? Mas enfim, o negão é foda, né? Gostei do óculos, negão. Então, gente, olha só. Daqui a pouco vocês terão aula aí com o melhor professor de atualidades do Brasil. Sinceramente, olha, eu já fui aluno de vários cursinhos até chegar aqui. Querido, a aula de atualidades que você vai ter não existe. O moleque é fantástico. Ele simplesmente é erótico. Beleza? Olha só. Vamos voltar então aqui, a gente está analisando a linha B do artigo 12. Beleza. E aí eu ia fazer uma pergunta, que eu não me lembro qual é, mas estou agora tentando recuperar aqui a informação, né? Na minha memória é ruim. Beleza? Gente, nascido lá no exterior, né? Aí o cara é brasileiro nato. Isso, exatamente, né? É isso que eu ia falar agora. Olha só. Graças, Glória, graças. Gente, prefeito de Cascavel, ele vai para a Inglaterra, serviço de Cascavel, ele saca o dinheiro do bolso, paga a passagem para a esposa, é lógico que ele vai pagar do bolso dele, né? Aí ele vai para a Inglaterra com a esposa. Chega lá, a esposa tem um filho, a criança nasce. Eu pergunto, essa criança, ela é brasileiro nato ou não? Ele está a serviço de Cascavel, está a serviço, ele é brasileiro nato ou não, criança? Claro que sim, gente. Por quê? Estar a serviço da República Federativa do Brasil, guardem isso, é estar a serviço de todos os entes federativos, União, Estados, DF, município, ou mesmo das entidades da administração indireta destes entes. Quem são os órgãos, as entidades da administração indireta? Autarquia, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Estar a serviço desses entes, tanto faz da União, Estado, DF, município, está a serviço lá fora, estar a serviço da República Federativa do Brasil. Nasceu a criança, essa criança será considerada brasileiro nato. Tranquilo aí? Beleza? A linha C, nós temos aqui na linha C, mais duas hipóteses de aquisição de nacionalidade originária. São brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Queridos, aqui nós também temos o critério sanguíneo sendo fixado, porque o camarada nasceu lá fora. Só que atenção, na linha C, que traz duas situações, não pode ser confundido com a linha B. A linha B, o cara estava a serviço do Brasil, nasceu lá e é brasileiro nato. Na linha C, o cara não estava a serviço do Brasil, ele estava viajando lá, ou estava morando no estrangeiro, foi lá e nasceu o seu filho. Beleza. Ele pode fazer duas coisas. Ele pode, primeiro, registrar a criança em repartição brasileira competente. Beleza, essa criança será brasileiro nato. Ou ele pode adotar outra atitude, outra situação. Ele não registra, fica morando lá com essa criança, e depois volta para o Brasil, reside no Brasil, e quando esta criança atingir a maioridade, ela pode optar pela nacionalidade originária brasileira, e ele será brasileiro nato. Atenção! Na primeira hipótese, o cara foi lá e registrou. Nessa segunda hipótese, não teve registro. O cara voltou para o Brasil, residiu aqui e optou por ser brasileiro nato. É um direito que ele tem. Cuidado!
Nós falamos para vocês que a aquisição de nacionalidade originária, ela é involuntária. Nessa hipótese aqui, da segunda parte da linha C, a nacionalidade originária depende da sua vontade. É uma exceção à regra. Em regra é involuntária, mas nessa hipótese aqui, ela depende da manifestação de vontade. Se ele vier para o Brasil e ele nunca optar por ser brasileiro nato, ele nunca será brasileiro nato. Nunca. Agora, chegou aqui, ele optou por ser brasileiro nato, então ele tem direito. Ele vai lá e opta e será considerado brasileiro nato. Você quer fazer uma pergunta, meu querido? A pergunta do colega aqui, o colega está em sala de aula e fez a seguinte pergunta. Daniel, então quer dizer que ele teria duas nacionalidades? Eu não sei como se faz para adquirir a nacionalidade do país onde ele estava. Mas vamos supor que no país onde ele estava, ele teria direito à nacionalidade originária se ele nascesse lá. Critério solis. Então ele teria duas nacionalidades. Tá? Aí depende da legislação do outro país onde ele estava. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Atenção, essa segunda parte da linha C, ela tem um nome. Ela tem um nome dado pela doutrina, que é excelente para a sua prova. Chama-se aquisição de nacionalidade originária potestativa. Atenção para este nome. Nacionalidade originária potestativa. Por que potestativa? Porque é um termo utilizado no direito para manifestação de vontade. Tudo bem? Cuidado com esta linha C, gente, porque ela é rica de detalhes. Primeiro, o cara só pode optar pela aquisição de nacionalidade originária depois de atingida a maioridade, 18 anos. E ele tem prazo para optar por isso? Não, ele pode optar a qualquer tempo, é o que está escrito na Constituição, tranquilo? Então, atenção para os detalhes. Uma pergunta muito bacana sobre essas três alíneas aí. Nós temos nessas três alíneas, no artigo 12, inciso 1º, as formas de aquisição de nacionalidade originária. Eu pergunto, este rol é um rol taxativo ou ele é um rol exemplificativo? O que vocês acham? Taxativo. Então não esqueçam, o rol de opção de nacionalidade originária é taxativo. Só posso ser brasileiro nato, segundo estas hipóteses previstas na Constituição. Tranquilo até aqui? Beleza. Agora nós vamos ler o inciso 2, que vai trazer as hipóteses de aquisição de nacionalidade secundária, que é quando o cara pode ser brasileiro naturalizado. Tranquilo? Então, nós temos lá, artigo 12, inciso 2. São brasileiros naturalizados. A linha A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Gente, esta aqui é a primeira hipótese de naturalização existente no Brasil. É a chamada naturalização ordinária. Naturalização ordinária. Nesta primeira hipótese aqui, você tem que ter muito cuidado. Olha só, ele fala assim, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Esse, na forma da lei, está se referindo a uma lei específica, que é a Lei 6.815. Lei 6.815, que é o Estatuto Estrangeiro no Brasil. Lá existem regras para a naturalização, como por exemplo, tem que ter residência por 4 anos, falar língua portuguesa, trabalhar no Brasil. Tem várias coisas previstas lá. Eu não analiso com você aqui hoje esta lei, porque esta lei ela não é o nosso foco de estudo. Mas você precisa saber que a lei prevê formas de naturalização. Tranquilo? Todos esses requisitos que estão na lei, eles são flexibilizados para aquelas pessoas que são originárias de país de língua portuguesa. Então ele falou assim, ó, se na lei é 4 anos, tem que morar aqui, ele diz assim, ó, se você é originário de país de língua portuguesa, basta residência por 1 ano. E outro, basta residência por 1 ano e basta que você tenha idoneidade moral. Pronto, preencheu os 2 requisitos, este camarada originário de país de língua portuguesa terá direito a ser um brasileiro naturalizado. Atenção! Ele não está falando aqui que esse benefício é para Portugal. Ele falou para os originários de países de língua portuguesa. Então são todos os países de língua portuguesa que tem no mundo. Por exemplo, Portugal, Timor-Leste, Portugal, aí tem Timor-Leste também, vários outros países, tá, que falam língua portuguesa. Falou língua portuguesa tem um benefício, Angola, de onde você veio, né?
Então, qualquer país que fala língua portuguesa, o camarada vai ter este benefício: residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Querido, vamos citar um exemplo de alguém, porventura, que tenha vindo de um país de língua portuguesa. O nosso grande professor aqui, né? Ele veio de Angola, país que fala língua portuguesa. Aí ele chega aqui para o Brasil e fala assim, ó: oi, Brasil, tudo bem? Eu já moro 1 ano aqui, eu tenho idoneidade moral, duvido, né? Mas eu tenho idoneidade moral. E eu gostaria de ser brasileiro naturalizado. Eu pergunto, o Brasil é obrigado a dar essa nacionalidade para ele ou não? Sim ou não? O cara foi lá e pediu. Ele preencheu todos os requisitos constitucionais. Ele é originário de país de língua portuguesa, tem residência por 1 ano ininterrupto no Brasil e tem idoneidade moral. É um cara super legal. Eu pergunto para vocês, ele vai lá e pede, eu quero ser brasileiro. Ele tem direito ou não? O Brasil tem que dar ou não? Atenção, não esqueça. O Brasil não é obrigado a dar para ele a nacionalidade. Não é obrigado. Ah, safado, eu sabia que você estava mentindo pra gente, falando que era brasileiro, né? Gente, você não é então brasileiro, angolano. Angola. Baixou o espírito aqui agora. Tá aí, pinto mal desse topo, né? Gente, olha só. Olha só. O camarada foi lá e pediu, com base nesta linha A, ele não tem direito subjetivo. Essa questão caiu em 2009 no CESP. Atenção. Cuidado com esses termos que eu vou falar para você agora. Nacionalidade, naturalização ordinária não gera direito subjetivo. O cara pede, o Brasil não é obrigado a dar, sabe por quê? Porque a decisão do Brasil é uma decisão de soberania. Ela é discricionária. O Brasil dá a nacionalidade para esse cara se ele quiser. Tranquilo? Dá se quiser. Tudo bem até aqui? Olha só que legal. Vamos ver agora a linha B, onde ele vai trazer uma outra espécie de naturalização com outros detalhes interessantes. Então a linha B diz assim: são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Esta linha B, meus queridos, é a chamada naturalização extraordinária. Naturalização extraordinária. Ou quinzenária. Aqui, gente, é para qualquer estrangeiro de qualquer lugar do mundo. Tá? Qualquer estrangeiro morou por 15 anos ininterruptos no Brasil e não tem condenação penal, ele pode pedir a naturalização. Querido, o cara tem 15 anos no Brasil, veio de qualquer lugar do mundo, não tem condenação penal, ele pediu a naturalização. O Brasil é obrigado a dar ou não? Sim, o Brasil é obrigado a dar. Naturalização extraordinária gera direito subjetivo. A decisão aqui ela é vinculada, tem que dar, pediu, tem que dar. Tranquilo? Então, naturalização extraordinária gera direito subjetivo. Esta questão estava na mesma prova em 2009 do CESP. As duas questões, uma falava que não tinha direito e essa falava que tinha direito. Então, bem bacana essa questão para a sua prova, tá? Cuidado isso aí. Uma outra pergunta que apareceu em prova, muito legal também, dizia o seguinte: vem cá, a naturalização, ela ocorre de forma automática, ou seja, preencher os requisitos, ela é automática, ou eu tenho que requerer essa naturalização? Ela é automática ou tem que requerer? Tem que requerer. Agora eu pergunto o seguinte: na linha A, ele não falou nada que tem que requerer. Na linha A, ele não falou nada. Na linha B, ele fala no final: olha, desde que requeiram. Era lá mesmo onde estava. Estava lá mesmo, legalzinho. Tá? Então, na linha A, ele não falou nada. Na linha B, ele fala: tem que requerer. Gente, não importa, tanto faz na linha A ou na linha B, as duas formas de naturalização têm que ser requerida. Atenção para os termos que eu vou utilizar agora, que são os termos de prova. Não existe naturalização tácita ou automática. Tácita e automática é a mesma coisa. Não existe naturalização tácita ou automática no Brasil. Qualquer naturalização tem que ser requerida. Tranquilo até aqui? Beleza? Queridos, vimos então as hipóteses de naturalização previstas no inciso 2. Eu pergunto, este rol é taxativo ou exemplificativo? Eu sei que o Brasil não ouviu, e quando você não ouve, Brasil, uma pergunta que eu faço é que o pessoal ficou na dúvida. É porque uns falavam taxativo, outros exemplificativo. E tem aquele mala que fala assim, adjetivo, né? Para ver se pega alguma onda, né?
Esse é o angolano, aditivo, né? Gente, então atenção. Enquanto nacionalidade originária, a Constituição traz um rol taxativo, na naturalização o rol é meramente exemplificativo. Daniel, por que exemplificativo? Porque na própria Constituição ele fala assim, olha, tem uma lei que tem outros requisitos. Pronto. Se ele falou que tem uma lei com outras hipóteses de naturalização, rol exemplificativo previsto aqui no inciso 2º do artigo 12. Tranquilo até aqui? Beleza, nós aprendemos agora como é que faz para ser brasileiro nato, como é que faz para ser brasileiro naturalizado. Nós vamos continuar a leitura agora do artigo 12 e vamos para um segundo tema muito bacana em prova, que é a questão do português equiparado ou do quase nacional, que está no parágrafo 1º, que diz assim: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então nós temos aqui a figura do português equiparado. Atenção para você não confundir com isso em prova. E essa questão já caiu. Primeira coisa, o português equiparado, ele não é um brasileiro naturalizado. Não estamos falando aqui de uma outra espécie de naturalização. O português equiparado, ele recebe um tratamento de brasileiro. Ele continua estrangeiro, português, e atenção, português de Portugal, porque este benefício é só para portugueses de Portugal. Não tem português de outro lugar, né? Português de Portugal. Tá. Gente, português, ele vem para o Brasil e ele requer um tratamento diferenciado. Ele vai ser tratado como se fosse brasileiro, sem precisar se naturalizar. Ele não precisa se naturalizar, ele continua português e recebe tratamento no Brasil como se fosse brasileiro. Este tratamento só existe em razão da reciprocidade entre Brasil e Portugal, firmadas em acordo internacional. Então nós temos um tratado internacional entre Brasil e Portugal que traz regras de reciprocidade. Todo tratamento que um brasileiro recebe em Portugal, o português também poderá receber no Brasil. Tranquilo? Então é tratamento de brasileiro. A Constituição falou assim, olha, será tratado como brasileiro. Eu pergunto, ele será tratado como que tipo de brasileiro? Nato ou naturalizado? Ele será tratado como se fosse um brasileiro naturalizado. E Daniel, por que ele é tratado como se fosse um brasileiro naturalizado? Porque a própria Constituição falou assim no finalzinho, salvo os casos previstos nesta Constituição. Se ressalvou o tratamento, é porque o cara não é nato, ele vai ser tratado como se fosse naturalizado e terá todos os direitos que um brasileiro naturalizado tem no Brasil. Tranquilo? Gente, parágrafo 1º, muito legal em prova. Leiam ele e memorizem ele, porque ele é muito bacana para ser cobrado na sua prova. Vamos agora no parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 12, onde nós temos aqui algumas regras a mais sobre a relação entre brasileiro nato e naturalizado. Olha o que diz o parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Boa pergunta. O colega fez uma pergunta aqui agora, referente ao português equiparado, né? A Constituição fala, o colega perguntou assim, Daniel, o português equiparado, ele tem que residir 1 ano para ser tratado como português equiparado? A Constituição não falou em prazo, mas falou que tem que ter residência permanente. Então, o que tem sido interpretado? Interpreta-se que residência permanente, para ficar caracterizada, é residência por 1 ano ininterrupto no Brasil, ok? E essa questão já caiu em prova, perguntando se tinha que ter 1 ano. Tá? Então, residência permanente para português equiparado significa residência por 1 ano no Brasil. Tranquilo? Voltando então aqui no parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele fala para nós que é possível existir tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado. Aí, gente, só que ele fala assim, a lei não pode fixar esse tratamento. Então, cuidado. Lei não pode fixar tratamento diferenciado entre nato e naturalizado. Só quem pode fixar esse tratamento diferenciado é a Constituição. Então, só a Constituição Federal pode estabelecer tratamento diferenciado entre nato e naturalizado, como de fato fez. Então, nós temos aí 4 situações que eu gostaria de compartilhar com vocês, onde o brasileiro nato e o naturalizado é tratado de forma diferente. Primeira situação, parágrafo 3º. Parágrafo 3º, que está previsto aí no próprio artigo 12,
Ele diz o seguinte: são cargos privativos de brasileiros natos. Cargos privativos de brasileiros natos. O que nós temos aqui? Cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Quais são esses cargos, meus queridos? Pega esse parágrafo terceiro, ou coloca uma estrelinha, ou você circula ele, ou faz como o nosso professor angolano, né? Que ele tem assim, quando ele vê uma questão muito importante, ele coloca coraçõezinhos assim em volta, tá? Não importa o que você faça, não importa o que você faça, marque este parágrafo terceiro, sabe por quê? No dia da prova, este parágrafo terceiro ele tem que estar na sua cabeça, porque ele não cai em prova, gente. Ele não cai em prova, ele despenca em prova. Despenca em prova. Sempre cai isso em prova. Cargo privativo de brasileiro nato. Quais são eles? Todo mundo bem bonito. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Presidente e vice-presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Estes são os cargos privativos de brasileiros natos. Só podem ser ocupados por brasileiros natos. Cuidado, cuidado. Primeiro cuidado que eu chamo a sua atenção. Eu pergunto, gente, um brasileiro, um estrangeiro, ele pode ser deputado federal? Pode ou não? Gente, o estrangeiro pode ser deputado federal? Pode ou não? Gente, viu como é que eu peguei vocês direitinho, gente? Olha só, Brasil, você acabou de cair na minha pegadinha. Eu perguntei assim, estrangeiro pode ser deputado federal? Não, gente, estrangeiro tem direito político, gente. Eu fiz uma pegadinha, estava tão condicionado às minhas perguntas, que eu te sacaneei agora, de todo o coração, com muito carinho, tá? Gente, estrangeiro não pode ser deputado federal, tá? Porque estrangeiro não possui direitos políticos. Agora, a pergunta que você pensou que estava respondendo, né? Brasileiro naturalizado pode ser deputado federal? Pode. O naturalizado, ele pode ser deputado, ele pode ser senador, mas ele não pode ser presidente da Câmara ou presidente do Senado, tá? Então, primeiro cuidado que eu peço para você ter aí. Segundo, quando ele fala dos ministros do STF, ele falou que todos os ministros do STF, eles têm que ser brasileiros natos. Todos os ministros do STF. Atenção aqui, câmera, bem, por gentileza, flagrando aqui uma cena aqui, né? Nosso professor César Nakana aqui, excelente professor, direito eleitoral, está pegando aqui. O que é isso aí que você está fazendo, Nakana? O kit quando o cara passa no concurso. Ele compra um óculos escuro, da cor da roda do carro, compra um carro fera e tem uma carteirinha comprada na Feira do Paraguai. Que carteirinha é essa aí? Carteirinha, que é as carteirinhas para dar carteirada em algum lugar. Né? Carteirada em boate, né? Vagabunda, né? Vai dar uma saída com o carro do professor agora, muito bom. Né? Pessoal, depois no final da aula então, para os alunos que ficarem até o final, o professor angolano, exótico, estará lá fora para dar passeios no centro da cidade com o seu carrinho novo, tá? Beleza? Fechou então, hein? Fechou então. Queridos, olha só. Nós vimos então aí os cargos privativos brasileiros nato. Não esqueça, no que tange ao STF, todos os cargos do STF de ministros são privativo brasileiro nato, não apenas o presidente, tá? São todos os ministros. Outro detalhe. Carreira diplomática. O que é carreira diplomática? Gente, é o diplomata, é aquele cara que fez concurso público, é diplomata. Ele é um cargo privativo de brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, muito cuidado. Não são todos os membros das Forças Armadas, são só os oficiais. Por quê? Nas Forças Armadas nós temos oficiais e temos praças. Oficiais e praças. Oficiais, só para você ter uma diferenciação básica, oficial manda, praça obedece. Oficial é foda, praça é orelha. Mais ou menos assim para você diferenciar. Então, se chegar na tua prova e perguntar assim, ó, todos os cargos das Forças Armadas são de brasileiro nato. Está errado. São só os oficiais. E por último, ministro da Estado da Defesa. Atenção, gente. Isso aqui é onde o cara mais erra em prova. Você não pode errar. Você que está assistindo a aula, você nunca mais vai errar isso na sua vida. Ministro de Estado da Defesa é o único ministro de Estado que tem que ser brasileiro nato. Os demais ministros de Estado não precisam. Daniel, o que é ministro de Estado? Ministro de Estado é aquele camarada
que auxilia o presidente da República. Aquelas pessoas que são as pessoas de maior confiança do presidente da República. Tipo, o ministro do transporte, do turismo. Galera que o presidente pode depositar toda a confiança nele. Entendeu? Que é o cara que assessora direto, não faz nenhuma merda. É aquele cara que está ali sempre com ele, tá? Esses são os ministros de Estado. Ministro de Estado. Tranquilo? Beleza até aqui? Professor, quais são os outros tratamentos diferenciados entre nato e naturalizado? Nós temos lá no inciso 51 e 52 do artigo 5º as regras de extradição. Brasileiro nato pode ser extraditado? Não. E o naturalizado? Pode. Esse é outro tratamento diferenciado. Temos outro tratamento diferenciado previsto lá na frente na Constituição, artigo 222, questão de prova para o INSS, tá? Que fala que propriedade de empresa jornalística no Brasil tem que estar nas mãos ou de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Tranquilo? E ainda o outro tratamento diferenciado que nós temos aqui entre brasileiro nato e naturalizado, nós temos lá no artigo 89 da Constituição Federal, no inciso 7º, 6 funções na composição do Conselho da República, que são privativos de brasileiros natos. Pronto, essas são as situações onde o nato e naturalizado são tratados de forma diferente. Tranquilo? Todo mundo acompanha isso aí? Beleza? Último tema de nacionalidade para você fechar com chave de ouro. Chave de ouro e você arrebentar na sua prova. As hipóteses de perda de nacionalidade. Gente, primeira pergunta que eu sempre faço e vou fazer para você da NET agora. E você nunca mais pode esquecer isso. Olha só. Brasileiro nato. Eu quero saber se o brasileiro nato, ele pode perder a nacionalidade. Sim ou não? Nato. Sim ou não? Sim ou não? Você está vendo como é que choca a gente a informação, né? A gente fala assim, ó, brasileiro nato pode perder a nacionalidade, né? Gente, sempre tem um bisonho de plantão que fala, não, não pode, né? É por isso que a gente, por mais que estude, a gente tem que sempre estar revisando. Vamos ler o que diz aqui o parágrafo 4º do artigo 12? Ele diz assim, olha só. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Opa, eu já paro aqui. Ele falou se é nato naturalizado? Não. Então, só na leitura do caput do parágrafo 4º, ele já deixa claro que tanto pode ser o nato ou naturalizado. Correto? Ele falou, o brasileiro pode perder a nacionalidade. Atenção, nossa grande professora Fernanda Reis. Você vai dar aula hoje aqui? Oh, vocês vão ter aula hoje com a melhor professora do mundo de raciocínio lógico. Sabe por quê? Porque ela vai fazer o raciocínio lógico ficar tão lógico, que você vai falar assim, caraca, velho, eu não acredito que era isso que eu estudava há 10 anos e não aprendia. Né? Ela vai facilitar a sua vida hoje aqui. Aguarde que vocês vão ver. E tem um outro professor doido lá atrás dando tchau. Quem que é ele mesmo? O pessoal tem alguma coisa... Oh, atenção! Todo mundo olhando debaixo da cadeira, vê se tem alguma coisa. Eu acho que fizeram alguma pegadinha. Deve ser alguma bomba, alguma coisa. Quem tiver, levanta a mão. Alguém... Acharam lá? Achou lá, peraí, olha lá. Tem um bisonho lá, achou. Eita, outra bisonha ali, achou. Eita, 3 acharam? Vamos lá. O que você ganhou aí? Opa, ganhou a bolsa de estudo do projeto Contagem Regressiva. Uhul! A salva de palmas para ela! Legal. Você ganhou o quê? Ganhou o quê? O kit simulado? Legal, ela ganhou o kit simulado. Ó. Salva de palmas para ela! Você ganhou o quê? Também o simulado, beleza, uma salva de palmas, uhul! Valeu. E você em casa ganhou o quê? Ah, pessoal, né? Se tivesse aqui com a gente, tinha ganhado alguma coisa, né? Sua casa tinha gente lá em casa que olhou debaixo da cadeira. Olha, não era pra ele olhar debaixo da cadeira, não é pra você olhar não, mano, é só aqui, tá? Posso terminar aqui? Tá acabando, beleza? Então tá bom. Todo mundo ganhou presente agora, legal. Acharam mais um ali? Olha, acharam mais um, tem mais um bisonho aqui que achou no final aqui. O que você achou aí? Kit simulado também? Legal, uma salva de palmas pra ela! Gente, ó, sugestão, mas você não faça isso agora. Depois você vai nas cadeiras vazias e vê se tem alguma coisa. Olha só, vamos lá. Gente, olha só. Pra gente finalizar então o parágrafo 4º, né, eu já vou sair correndo daqui a pouco aí. Não é agora não, bisonho, depois. Olha só. Gente, finalizando o parágrafo 4º então. O que nós temos aqui?
será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Gente, essa primeira hipótese, então, de perda de nacionalidade é para o brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado, se tiver cancelada a naturalização, perde a nacionalidade. E a segunda situação, nós temos ali, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Atenção. Atenção. A regra constitucional diz: o brasileiro que adquire outra nacionalidade, o que acontece com a dele? Perde. Gente, eu sou brasileiro nato, vou lá na China, aí vou lá na China e falo, nossa, que legal, lugar bacana, ando na muralha da China, luto Kung Fu, né, como um cachorro frito, danço as musiquinhas, xing-ling-ling-ling-ling-ling. Aí fala assim, nossa, gente, eu tenho que ser chinês. Chego lá e falo, atenção, eu quero ser chinês. Beleza, eu era brasileiro nato, se eu quero ser chinês, o que acontece com a nacionalidade brasileira? Perco. A regra é essa, adquiriu outra nacionalidade, perde a brasileira. Isso é para o nato naturalizado? É para os dois, a Constituição não falou. Ela falou, o brasileiro que adquire outra nacionalidade. Então, perde a nacionalidade o brasileiro que adquire outra nacionalidade, seja ele nato ou naturalizado. Repito a pergunta, brasileiro nato perde nacionalidade, sim ou não? Sim, e nunca mais eu esqueço disso, beleza? Sempre lembrarei disso, porque isso vai cair na minha prova e eu vou acertar. Tudo bem? Gente, a regra é o brasileiro adquirir outra nacionalidade e perder a brasileira. Só que essa regra possui duas exceções. Duas exceções onde mesmo adquirindo outra nacionalidade, eu não perco a brasileira. É o que está previsto ali. Olha o que ele diz assim, ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquiriu outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, duas exceções onde mesmo adquirindo outra nacionalidade, você não perde a brasileira. Duas exceções. Primeira, se você é obrigado a se naturalizar no outro país. Gente, uma vez veio um olheiro de um time de futebol italiano, e ele falou assim, onde no Brasil eu acho o melhor jogador de futebol? Aí ele foi na favela do Rio de Janeiro. Aí ele chegou na favela do Rio de Janeiro, né? E aí ele achou várias pessoas jogando futebol. Tinha o Leonardo Alves jogando futebol lá, mas ele era pé duro pra caraca, né? Aí virou professor, né? Aí tinha um cara lá que o pessoal chamava de Ronaldinho. Aí chegou pro moleque lá e falou assim, aí Ronaldinho, você não tá afim de ganhar 10 bilhões de euros por mês na Europa? Aí tio, me amarra a favela aí, tio, quero não, ué. Os moleques, se burro, moleque, vai pra Europa. Aí acabou, foi. Aí foi pra Europa. Aí chegou na Europa lá, aí o cara falou assim, ih, cara, esqueci de falar, eu só consigo te dar o dinheiro 10 milhões se você se tornar italiano aqui. Aí, tio, eu gosto de ser brasileiro pobre aí, ó. Ser burro, moleque, pega isso aí. Ele, tá bom. Pronto, obriguei ele a se naturalizar. O que acontece? Ele vai perder a brasileira? Não. Ele vai ser brasileiro nato, ele vai ser italiano ou outro país, naturalizado e não vai perder a nacionalidade brasileira. A segunda hipótese, que você também não perde, é aquela que a gente geralmente conhece de um amigo, um familiar, que fala que tem dupla nacionalidade. É quando outro país reconhece nacionalidade originária daquele país. Por exemplo, minha mãe é italiana, e lá na Itália, filho de italiano, é italiano nato. Beleza, eu chego lá na Itália, falo assim, oi, minha mãe é italiana. Ele fala, que legal, se sua mãe é italiana, você também é italiano, e me dá nacionalidade originária italiana. Neste caso, eu não perco a brasileira, eu vou ter as duas. Você brasileiro nato e italiano nato. E aí eu posso ter quantas nacionalidades forem possíveis dentro dessas regras. Tranquilo até aqui? Gente, para fechar com chave de ouro, perdi nacionalidade, posso readquirir? Sim ou não? Sim, perdi nacionalidade e posso readquirir. Atenção, que essa questão é uma questão que as pessoas não conhecem. Vocês vão conhecer e vão acertar na prova. Primeira hipótese de perda é cancelamento de naturalização. Se tiver cancelada a naturalização, eu pergunto para você, tem como readquirir? Sim ou não? Sim, tem como readquirir. Só que só pode ser readquirida por meio de chamada ação rescisória. Então, atenção, esta hipótese só se readquire pela ação rescisória. Cancelamento de naturalização, só readquire a nacionalidade brasileira por ação rescisória.
Na outra hipótese, que é quando você adquire outra nacionalidade, você pode readquirir? Pode. No caso do brasileiro naturalizado, preenche os requisitos novamente. No caso do brasileiro nato, faz um pedido. E aí fica todo mundo em paz e readquire nacionalidade brasileira. Tranquilo até aqui? Beleza? Pessoal, esse é o direito de nacionalidade, bem fácil, bem simples. E é isso que você precisa para a sua prova. Decore o que eu falei para decorar. Leia 1000 vezes o artigo 12, que você vai acertar essa questão. Ok? Vai acertar porque direito de nacionalidade é fácil e sempre cai na sua prova. Tranquilo até aqui? Beleza? Acabou meu tempo? Acabou? Falta 1 minuto? Ah, então dá para resolver uma questão. Ah, moleque. Vamos resolver uma questão então? Você consegue subir? Vamos resolver então uma questãozinha que está no final do nosso material de nacionalidade. Olha que legal ali. Questões do CESP. Questões bacanas aí. Olha só, a primeira questão diz assim: os estrangeiros originários de país de língua portuguesa adquirirão a nacionalidade brasileira se mantiverem residência contínua no território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. A Constituição fala que tem que ter residência permanente, entende-se que apenas pelo período de 1 ano já se caracteriza. Questão errada. Ok? 1 ano de residência permanente caracteriza-se o critério para que o português equiparado seja considerado. Segunda questão. Um cidadão alemão que resida no Brasil há 10 anos pode candidatar-se ao cargo de vereador do município onde reside. Certo ou errado? Certo ou errado? Gente, é claro que está errado, gente. Claro que o cara falou, ó, cidadão alemão. O cara é estrangeiro, ele é um cidadão alemão. Ué, mas ele mora no Brasil há 10 anos. E o Kiko? O que tem a ver ele morar no Brasil há 10 anos? Ele é alemão. Ele pode ser candidato a vereador? Não pode, ele não tem direito político, tranquilo? Questão errada. Olha a próxima. Um indivíduo nascido na Espanha, que após atender às exigências constitucionais e legais, se naturalizou brasileiro, pode ocupar o cargo de senador da República. Certo ou errado? Certíssimo, né, gente? Se o cara é brasileiro naturalizado, então ele pode ser senador da República, sem problema algum. Olha a outra ali. Como forma de aquisição de nacionalidade secundária, de acordo com a Constituição Federal de 88, é possível o processo de naturalização tácito ou automático para todos aqueles estrangeiros que se encontram no país há mais de 10 anos e não declararam a intenção de conservar a nacionalidade de origem. Certo ou errado? Totalmente errado. Primeiro, está errado porque não tem nacionalidade tácita, ok? Não tem como se naturalizar de forma tácita, tem que requerer. Segundo, ele colocou um prazo ali que não tem nada a ver, ele falou que o cara tem 10 anos aqui, e aí? 10 anos não significa nada, ok? Tranquilo aqui? E outro, ele falou, não declara a intenção de conservar a nacionalidade de origem, tem nada a ver isso aí, tá? Questão errada. Mais uma questão. As formas de aquisição de nacionalidade são a primária e a secundária, sendo a primeira voluntária e a segunda involuntária. Certo ou errado? O que ele fez de errado aqui? Inverteu, gente. Você viu como é que é fácil? Inverteu. É só prestar atenção. O bisonho que não passa em concurso é que não presta atenção. Prestou atenção, você não erra a questão em prova. Mais uma aí. Os cargos de ministro de Estado das Relações Exteriores, da carreira diplomática, do ministro do STF, de presidente do Senado Federal, do presidente da Câmara dos Deputados, de presidente e vice-presidente da República, são privativos de brasileiro nato. Certo ou errado? Certo ou errado? O que está errado aí, gente? Tem nada a ver, né, gente? Colocaram ministro das Relações Exteriores. O que esse cara tem a ver? Tem nada a ver. É só decorar os cargos privativos de brasileiro nato. Você não vai errar essa questão em prova. Mais uma. Um casal de cidadãos argentinos passou as férias do último verão no litoral de Santa Catarina. A mulher grávida de 8 meses deu à luz Henrique em um hospital de rede pública da cidade. Nessa situação, segundo a Constituição Federal, Henrique é considerado brasileiro nato. Certo ou errado? Certo ou errado? Gente, mas o cara é argentino, tá certo? Não importa, né, gente? Até o argentino, se ele nasce nessa situação, ele pode ser brasileiro nato. Então venha pra cá, argentino, que você vai ter essa chance maravilhosa, beleza? Hã? Eu vou poder... Não, pera aí. Olha só, gente, isso aí não pode falar não. Um brasileiro naturalizado pode ser ministro do STJ, certo ou errado? Certo ou errado?
Certíssimo, gente, cuidado. Eles adoram trocar STF por STJ, não cai nessa pegadinha, beleza? Pessoal, um beijo pra vocês. Nosso coração. Tem mais uma? O que foi? Tem mais uma? Tem uma pergunta pra você aqui da web, pra você Uma responder. pergunta? O cara falou assim, ó. Ele é Júnior Portela, ele fala da Austrália, mora no estado, como é que fala aquilo ali? Queensland, sei lá. Caraca, velho. Mas logo vai prestar concurso. Ele tá feliz pra caramba, que você é bom pra caramba. Ele falou assim, caraca, manda esse professor tomar algo pra coreça nasal, pelo amor de Deus. Ou ele é fanho assim mesmo. Tô agoniado aqui com esse cara com o nariz entupido. Fala com ele lá na Austrália. Fala com ele, responde pra ele. Não responde, é ri não. É Júnior o nome dele. Olha aqui, ô seu australiano. Desculpa, é porque eu tenho rinite alérgica. Eu tô fazendo tratamento, tá muito difícil a minha vida. Você fala isso pra mim? Que merda. Eu vou largar tudo. Um abraço, Júnior. Ô fanho, falta uma aqui, ó. Faltou uma questão. Qual que é? Hã? Eu não sei qual a questão que falta. Aê! Beleza. São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro de Estado da Defesa, ministro de Estado da Fazenda, oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Certo ou errado? Gente, tá errado. Essa questão caiu no último concurso da PF 2009. Por que tá errado? Ministro da Fazenda. Eles adoram colocar o ministro da Fazenda no meio ali. Ué, gente, oficial da Marinha, Exército e Aeronáutica, tá certo? Certíssimo, né, gente? Oficial da Marinha, Exército e Aeronáutica é oficial das Forças Armadas. Tranquilo? Pronto, agora fechamos aqui. Fechamos direito constitucional. Foi um prazer estar com você aí. Tá, gente? Estude, decore o texto constitucional. E agora vocês vão ter aula agora com o nosso professor erótico.